Olá, bom dia! Iremos começar daqui a pouco a nossa live sobre liderança positiva. Como que anda aí, né, a sua liderança? E o que a gente quer também, porque às vezes quando as pessoas escutam o tema, pensa assim, é um tema só para gestor, é um tema só para líder. Não, é um tema para todo mundo. Então quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui, Nilva, Geraldo, a Cleide, a Cláudia já está chegando, já está aqui. Muito bom dia. Eu quero fazer, antes de eu chamar a Cláudia, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ontem a gente teve um resultado muito legal, uma participação muito alta na nossa live da tarde. E bom dia, Beatriz, que bom, seja bem-vinda a todos aí, Olga, Zenilde, muito bem, muito obrigada, Edneia, todo mundo. Gente, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham melhor? Eu vou fazer essa enquete aqui e vou fazer essa enquete depois também. Ontem eu tive a experiência de fazer a live com Plínio e foi sem participação. Eu não sei, às vezes a gente chama a atenção das pessoas que estão aqui, né? Bem-vinda, Tânia, Simone, Genesi, muito obrigada pela presença, viu, gente? É muito importante, porque sem vocês não faz nada, não faz sentido. Bom dia, Angelita, a gente vai falar um tema muito legal, viu? Vocês preferem que a gente deixe aberto para o bate-papo ou acha que é melhor fazer fechado, aberto para perguntas? Vai pensando aí que eu já vou ver que Cláudia já está aqui. Natália, muito bem, bom dia. Delite Marcenaria. E o que você acha, Cleide? É melhor a gente deixar aberto ou não? Não sei, às vezes algumas pessoas sentem-se mais à vontade de passar. Sabe quando a gente passa pela sala assim e ninguém está olhando? Então ontem nós fizemos essa experiência. Sheila aí, seja bem-vinda. A gente manda um recadinho para as pessoas, esse aviãozinho que está aí do lado. Eu pedi, Cláudia, acena para mim para eu te achar aqui, para eu te chamar. Perguntas interessantes, né? Deixar aberta na opinião da Nilva. Gente, olha, cabelo branco, a pessoa tá aqui, ó. Não tem nem onde comprar tinta de cabelo. Mas isso que é legal, né? Faz parte da nossa natureza e lidar com essa questão da vaidade também. Unha sem fazer. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí a Cláudia, pronto, Cláudia, deixa eu chamá-la aqui para nossa conversa. E ainda tem uma novidade muito legal, né? Nossas lives irão para o YouTube, lógico, as nossas lives devidamente autorizadas pelos meus amigos. Se para eles puderem ir para o YouTube, vai ficar lá, tá certo? Bem-vinda, Adriana. Aí, ó, a Cleide já acha que não, mas eu vou abrir essa enquete, eu preciso da participação de vocês, porque ontem a gente teve um número muito legal de pessoas, né? Eu sei que o tema também faz toda a diferença. E eu pensei nisso, falei, será que talvez Gleison seja bem-vindo, né? Às vezes tem perguntas repetitivas, entende? E se eu deixo o número para as pessoas mandarem as perguntas, a gente dá uma filtrada, tem isso também, né? Ok, seja bem-vindo aí, Marcelo. A gente está esperando a Cláudia conectar. Talvez para quem não assistiu nenhuma live nossa, né? A Cláudia está na Alemanha, ela mora lá na Alemanha e ela tem até uma experiência. Jean, seja bem-vinda aí, todas as pessoas muito queridas. Para a gente, assim, muito importante partilhar esse momento. Marcelo, vamos fazer uma live, viu? Vamos marcar aí. Bom dia, meu querido, um abraço muito grande, um prazer ter vocês aqui. Marcelo, ó, uma pessoa muito competente que trabalha nessa área, não sei por que eu não estou conseguindo, a Cláudia acho que ainda não fazer uma transmissão, estou chamando ela, tá, gente, tá? Ela já está aqui, a Cláudia, aguardando a aceitação. Aê! Chegou! Bom dia! Bom dia, bom dia. Muito obrigada por esse Menina. bate-papo tão gostoso, tão Obrigada. nutritivo, né, Eli? Acho que a palavra é nutritivo, né? A ideia é a gente se nutrir, Uhum. a gente ter esses momentos de autocuidado
para se fortalecer, estar mais positivo, para lidar com cada dia, Sim, né, que a gente está sim. vivendo nessa quarentena, nesse momento na vida. Então, muito Show. obrigada por essa oportunidade, Eli. Muito obrigada. Eu, sinceramente, hoje estava chegando aqui no HPM, botei um monte de chamada para as pessoas, assim, rapidinho, foi curto o nosso espaço de ontem para hoje para divulgação, né? É, E foi. agradecendo a Deus por, né, ter me dado essa luz. Eu falei, gente, porque a gente trabalha, né? O nosso foco, a nossa formação, ela tem muito, Monique, seja bem-vinda, bom dia. Ela tem muito, muito a contribuir aí. E tem sido muito legal, sabe? Foi muito legal quando nós fizemos há alguns dias atrás. Muito legal também com a Bia, com a Sálua. Ontem com o Plínio foi maravilhosa. E Só eu tenho pessoas certeza. incríveis, profissionais, E, assim, estudiosos, professores maravilhosos que você sim, falou agora. só pessoas assim com muito. Eu acho que além do conhecimento, precisa desse carisma e de acreditar no que a gente faz, né, Cláudia? Super. Então, e antes de começar, assim, começando mesmo, eu quero pedir a cada pessoa aí, para a gente começar praticando a psicologia positiva. Ótimo. Se a gente respira profundamente e pense aí, três coisas a que você é grato hoje. Três coisas a que você é grato hoje. Vamos começar praticando. Se tiver alguém do lado, vamos fazer essa experiência, né? Se tiver alguém do lado, olha para a pessoa, para o seu colega, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para sua esposa, para sua casa, né? Hoje eu chegando aqui na HP sozinha, dá aquele apertinho, mas fala que bom, eu tenho um lugar para vir, eu tenho um lugar para trabalhar, eu tenho pessoas que não estão aqui comigo fisicamente, mas estão presentes. Então, coloque aí, gente, três coisas que vocês são gratos hoje. Eu sou grata a cada um, né, professor que partilhou aí essa semana comigo, dividindo o seu conhecimento. Grata a cada um de vocês que deixa seu comentário, que depois manda um recadinho. Tem gente que fala assim, não consegui assistir. E sou grato principalmente a Deus e essa vontade que eu tenho, que brota no meu coração, sabe? Porque eu não vou ser a Eliana que eu gosto de ser se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver contribuindo. Então, muito obrigada, a Cláudia. A Cláudia já esteve comigo aqui de outra vez, a gente falando sobre os benefícios da psicologia positiva. Obrigada, Edith, eu sou grata por ver vocês duas, por ter acordado, por respirar. Pela internet, sim, eu estava pensando nisso, Nil. Falei, que bom que a gente tem, né, essa possibilidade agora de trazer novos conhecimentos. E hoje o tema muito bom. Ô, Cláudia, eu não sei se a sua tela está embaçada ou se é a sua De novo. luz. Não é porque a gente suja mesmo. Só dá uma olhadinha se tá. Não sei se é a claridade. Deixa eu ver se vai melhorar. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Ah, talvez Melhorou seja a sim. claridade que eu estou perto aqui da janela também. Vê se é assim. Não, mas tá ótimo. Ah, então tá Então, bom. para quem não conhece ainda essa amiga linda, maravilhosa, né? É a Cláudia. Eu nunca sei falar o seu sobrenome, amiga. Fala para mim. Eu sou Cláudia Mateu Truzzi. Truzzi. Truzzi, Mateu Truzzi, tá certa. Cláudia já trabalha com a parte de consultoria dentro das empresas há muito tempo, né, Cláudia? Você também é Sim. engenheira, né? Formada em engenheira e foi parar nesse. Eu acho tão engraçado que quando a gente está dando treinamentos, eu falo que está lidando com engenheiro você balança, parece que cai cimento, né? Quando é engenheiro civil, de tão racional. Então, você, não sei, qual a engenharia sua? Eu sou engenheira de produção. Já é um pouco um ramo um pouco mais bem diferente da construção civil e Sim, sim. outras É áreas da uma engenharia, né? engenharia um pouco administrativa, vamos dizer, né? E eu acho que, assim, até a própria história da engenharia que eu fiz, ele tem muito a ver com a psicologia positiva, e Sim, porque
foi um encontro com os meus pontos fortes, né? Que a psicologia positiva, a liderança positiva prega tanto, né? Eu comecei com a Sim, engenharia e fui para a área de recursos humanos, fui para a área de desenvolvimento humano. Eu não tinha esse autoconhecimento, talvez, de que esse era o meu mundo. E foi sim. através de um líder muito positivo que me convidou para ir para a área de recursos humanos. E lá eu me encontrei e fui me encontrando cada vez mais com os meus pontos fortes, que é uma das, Uhum. né, diretrizes da liderança positiva. E no fim, toda essa história foi se ampliando, abri a consultoria e hoje, né, tenho a Claro Desenvolvimento Humano há mais de 10 anos, muitas pessoas treinadas, muito coach. Então, essa história é muito bonita porque é uma boa introdução para dizer o que é liderança positiva, né? Sim, eu achei Que é o lindo você tema. colocar. Sim, e essa pessoa que me convidou para ir para o RH, quando ela me convidou, eu não tinha essa ideia de quem eu era. E até hoje ela é minha líder, mesmo não estando com ela, porque eu sou tão Ela já grata a tinha ela. percebido isso em você, Ela né, Cláudia? tinha. Isso é Esse é o grande liderança. diferencial, né, do líder positivo. Sim, Perceber qualidades e competências no outro. Às vezes, até os nossos coaches, pessoas que a gente está trabalhando dentro da empresa, a gente percebe o talento nela. Fala, caramba, essa pessoa tem um talento. E isso nós vamos falar hoje, gente, porque quantas pessoas que também não conseguem reconhecer o seu próprio talento, como identificar a área que me faz bem, e quando a gente tem a sorte de encontrar com esses líderes, igual você teve, né, Cláudia? Eu tive um líder, eu trabalhei na educação quase 17 anos, e eu tive alguns líderes muito importantes na minha carreira. Teve aqueles que me deu cacetada, que também são importantes, foram importantes para o meu crescimento, e teve um especificamente que ele foi muito direto, que ele falou para mim, você não é daqui, isso aqui não é para você. E eu era uma empresa particular, sabe? Ele falava assim, isso aqui não é para você, você tem mais a oferecer. Tanto que nessa empresa eu fiquei só 3 anos, e eu guardei isso, né, no meu coração. Porque assim, eu abraçava tudo quanto é projeto, vamos trazer pessoas, vamos fazer alguma coisa que pode ajudar as pessoas no processo de reflexão, de desenvolvimento. E isso eu sempre queria. E ele, um dia ele chegou para mim e falou, e também para quem está aí, né, para que a gente possa, eu falei nas chamadas, que não é só a liderança dentro da empresa. Eu posso exercer a liderança positiva em em casa. qualquer lugar. Em casa. Principalmente Nesse nossos momento, filhos, nesse com os nossos momento, né? filhos. Nossos filhos estão precisando. Gente, muitos pais, eu trabalho com isso, eu vou deixar a Cláudia falar, tá, gente? É só Não. porque isso aí está no meu coração e eu preciso colocar. Muitos pais, muitas famílias perdem os seus filhos adolescentes, perdem no sentido de tê-los próximo, de tê-los como amigo, de tê-los como parceiro, de deixá-los assim confiantes na gente, porque eu não exerço a minha liderança, sabe? Não exerço a minha liderança positiva, não exerço o papel. Eu concordo que pai, não existe uma faculdade para ser pai, não existe receita para ser pai, mas para ser mãe, mas existe tanta informação hoje e a gente está aqui totalmente disponível para passar para vocês. Então, se for importante, né, para algum amigo, para alguma amiga, para alguém, fala assim, manda o aviãozinho, convida para a live de agora, que a gente quer assim deixar essa hora o mais rica possível para cada um que está aqui. Então, né, Cláudia, que você agora passar a bola, que senão a gente fala demais também. Muito bom, Eli. Então, assim, vou contando um pouco, você vai interagindo para ficar algo bem dinâmico e as pessoas que estão aí também, porque é para vocês, né? Então, Sim. olhando para a liderança positiva, acho que já foi muito dito sobre psicologia positiva essa semana, né? Então, assim, da psicologia positiva, que é o estudo de como as pessoas podem ter um maior nível de bem-estar na vida e felicidade,
levou-se para a liderança positiva. E como a Eliana falou, realmente a gente pode utilizar em casa, na nossa vida, tá? Mas, assim, o estudo de liderança positiva fala muito sobre empresas também, tá? Então, o tempo todo a gente pode fazer o paralelo com a nossa vida, mas eu vou contar um pouco que surgiu daí. E eles realmente estudaram equipes que aplicaram o princípio da liderança positiva e após um tempo essas equipes tiveram um resultado maior. Resultado tanto financeiro como resultado da qualidade, da criatividade, dos relacionamentos e da saúde das pessoas. Porque hoje em dia, quantas pessoas estão adoecendo nas empresas? Nesse jeito de Sim. trabalhar que a gente está vivendo. Eu que estou em muitas empresas, eu vejo pessoas praticamente doentes, né, com burnout. E isso é absolutamente improdutivo. Explica aí para as pessoas o que é burnout, porque isso é uma palavra comum para a gente, mas não para muitas pessoas. Isso mesmo. Então, burnout é quando você tem um estresse todos os dias. Então, por exemplo, eu estou vivendo continuamente um estresse cumulativo. Então, todo dia eu vivo alguma coisa que... Eu tenho um líder, por exemplo, que coloca muita pressão, que cria um clima muito pesado, que fala de mim na frente de todo mundo. Estou trazendo bem para o mundo organizacional, tá? Todo dia eu vivo Sim, isso, sim. né? Todo dia eu vivo isso. Pode ser que tenham pessoas que não se incomodem com isso, né? Emocionalmente. Mas pode ser que tenham pessoas que sim. E acaba aqui gerando esse burnout. Burnout é quando eu não quero mais lidar com isso. Aí eu tenho que ser afastado. Sim, É uma coisa, uma explosão. Vem de queimar-se, né? Eu queimo para fora, até sim. no inglês. Então, eu já vi profissionais que, no termo, burnoutaram, vamos dizer assim, por conta Aham. de um clima muito negativo mesmo, né? De muita cobrança, de culpar um ao outro, tudo ao contrário do que a gente fala da liderança positiva, né? Sim, Então, show. e em casa também a gente olhar para isso, né? É. Tô cobrando toda hora, a gente está nesse ambiente aí, todo mundo junto, tô cobrando toda hora, não fez isso, falta aquilo, vai gerando. Ontem o Plínio trouxe até um dado muito interessante, não só no Japão, mas em vários países que estão, né, nós estamos todos praticamente envolvidos nessa crise do corona, o número de divórcio aumentou. Claro, com Aumentou. certeza, Porque com certeza. eu ficar com o meu companheiro na hora do almoço, e a maioria, por exemplo, os grandes centros não vêm não se vê na hora do almoço. Né? A maioria só se vê à noite, e às vezes um pouquinho e acabou. Mas agora nós estamos sendo forçados a exercitar isso. Então não é Uhum. hora de ficar essa cobrança intensa, né, gente? Ficar trazendo troço lá de 1900 e bolinha que aconteceu. Obrigada a todo mundo aí, obrigada, Tânia. Então, que a gente também pense sobre isso, que agora não é hora de lavar roupa suja, sabe? De Uhum. ficar trazendo tudo. Não, é olhar o que a gente tem de bom. O convite da psicologia positiva o tempo inteiro. Isso mesmo. E se a gente, assim, falando de dados, as empresas que utilizam psicologia positiva são 22% mais lucrativas. Então, Sim, olha olha só. só, né? Agora, o que que é, né, a liderança positiva? Ela se resume em quatro blocos, tá? Primeiro, criar um Show. clima. Eu vou falar dos quatro, depois a gente pode E elencar exemplos. falando Isso, um e por esses um. exemplos dá para a gente levar para casa o tempo todo. Eu cuido disso todos os dias. Também estou aqui, né, Sim, em isolamento, mas sim. todos os dias. Então, assim, primeiro, criar um clima positivo. Um clima na Uhum, sua casa, um clima na empresa, tá? Criar um clima positivo. Segundo, comunicação positiva. uhum. Terceiro, relacionamentos positivos. E quarto, significado positivo. Então, são os quatro. E aí, vamos lá, vamos voltar para o clima, né? Como que você cria um clima positivo se a gente pensar numa empresa? Primeira coisa é, por que estamos aqui juntos? Quais são os nossos valores que nós vamos cultivar aqui? Né? Trazendo para casa, né? Quais são as emoções positivas, os valores que nós vamos cultivar na nossa casa, né?
Então, algumas emoções que são trabalhadas é o perdão. Você acabou de falar, né, Eli? Aí, como essa coisa, será que eu posso deixar para trás para a gente viver um pouco melhor isso aqui, né? Então, nas empresas, o perdão. Alguém fez alguma coisa com você? É, exatamente. Pensar que não teve uma intenção de fazer algo mal para você, né? Talvez a pessoa não tenha, né, feito por mal. Então, o perdão é muito importante. A gratidão, a compaixão, no sentido de um ajudar o outro. Quanto que nós estamos cooperando uns com os outros? O quanto que eu saio do meu mundinho para ajudar o outro dentro de uma empresa, né? Terminei a minha parte, mas está ali a produção, né, com problema. Então, hoje em dia a gente está vendo quem está trabalhando home office, mas tem pessoas que estão lá ainda tendo que ir no trabalho, né? Como que eu colaboro com as pessoas da minha empresa que estão vivendo, não estão tendo a possibilidade do home office também, né? Como eu ajudo eles a lidarem com isso? Então, o cultivo das emoções positivas melhora o ambiente de trabalho, o ambiente da sua casa. Vamos lá, trazendo para a nossa casa aqui, nossa realidade da casa. Como que a gente Deixa eu pode... só responder uma pergunta da Márcia Claro. Belmiro ali, que ela fala assim: Ah, você sabe de Márcia, alguma empresa da lista das melhores empresas para se trabalhar usa psicologia positiva? Com muito, certeza, muitas empresas sabe? utilizam e a gente pode criar um post sobre isso, mas assim, só para contar. Inclusive, aqui em Colatina tem uma empresa que usa e está sempre entre as melhores empresas para se trabalhar. Ela já saiu mais de uma vez. E é um dado também que a psicologia positiva estuda. Porque nós aqui no Brasil temos, por exemplo, a Cláudia hoje está na Alemanha. Nós sabemos que a infraestrutura e que a questão até da educação, ela é diferente. Nós não estamos desvalorizando o que nós temos, mas temos que considerar que existe a diferença, sim, que isso é real. Isso não é Eliana que está falando, né, Cláudia? Isso são os cientistas. Então, as pessoas, a Alemanha, Estados Unidos, os países bem mais desenvolvidos, eles já têm por si uma infraestrutura diferente, uma educação, né, também mais focada para esse desenvolvimento. Então, como que nós, não tendo tudo isso, podemos fazer para estar entre as melhores? É investir nas pessoas. Sim, sim. Né? O nosso maior, fugiu a palavra aqui agora, são as pessoas. Capital, né? Então, O nosso maior capital dentro de uma capital, empresa, isso, com certeza. exato. Então, assim, mas a gente não tem estrutura. Aí a Cláudia está falando sobre o clima, né? Que é cuidar desse ambiente. Eu não tenho tudo, mas eu posso cuidar, sim. Então, para a gente, assim, não sei se você lembra de algum nome especificamente, não sei de onde que a Márcia né? Se é Sim, nível de São Paulo, se é nível, você está falando sim. de hoje, de Colatina, né? Se ela quer nomes Então, das na verdade, empresas. é assim, muitas empresas, eu já levei essa nos treinamentos de liderança, essa técnica para muitas empresas. Mas, por exemplo, tá, Eli, vou contar agora. Tem uma empresa que se chama SIG. SIG, ela faz embalagem, embalagem de papel, de leite, Sim, tá? É uma empresa mundial, enorme. Nós vamos fazer um trabalho agora de 2 encontros semanais disponíveis via Zoom para os colaboradores, só para trabalhar a psicologia positiva. Por quê? Porque as pessoas estão em home office, mas estão vivendo um estresse constante. Lembra do sim, burnout? Então, como a sim. gente colocar pílulas de otimismo, né? De resiliência no dia a dia. Então, essa é uma empresa que está trabalhando isso, né? Para gestão emocional. Então, a gente não pode dizer que a cultura toda é baseada na psicologia positiva, porque tem outras Não. intervenções, tem outras linhas de desenvolvimento de liderança. Mas assim, eu já levei para muitas empresas a liderança positiva, tá? E Sim. aí, o que a liderança positiva trabalha também, que eu acho muito interessante, Eli? Existe um trabalho de mapear quem são os energizadores positivos. Você acredita, Eli? Show, show. Muito bom. Eu acho interessantíssimo, Obrigada. porque você mapear essas pessoas e você distribuir essas pessoas, porque essas pessoas,
é como se elas infectassem, vamos dizer, né? Usando o termo do vírus aqui que nós estamos vivendo, né? Sim. É como elas infectassem o ambiente e elas conseguissem, sim, mudar o clima da área, do setor onde elas estão. Então, mapear essas pessoas. E mapear também as pessoas que mais cultivam as emoções negativas e gerenciar essas pessoas, porque elas também infectam, né? Vamos dizer assim. Elas também acabam contagiando, vamos dizer, usando esse E, termo. infelizmente, elas acabam tendo, às vezes, muito mais efeito no ambiente do que as outras. Porque quando a gente chega, às vezes, nas empresas e encontra com essas pessoas, dá bom dia, ela fala, bom dia por quê, né? O que você tem de bom nisso hoje? Eu estou em casa, eu estou sem trabalhar, eu estou sem isso. Isso não vai contribuir com a gente. Com Isso não vai. certeza. Com certeza, é Né? isso aí. Esses Você sabe que energizadores positivos é muito interessante conseguir é identificá-los. muito interessante e usar isso para a sua gestão de liderança, né? Então, assim, Sim, se a gente pensar, voltando um pouco atrás, liderança é uma coisa que a gente não é você vai plantar hoje, você vai colher hoje. Criar uma legal. cultura positiva, um clima positivo, uma empresa positiva, é algo que você tem que. Você leva um tempo, né, para construir isso todos os dias, assim como na sua casa. Não é porque ontem você elogiou seu filho, né, você reconheceu o seu filho, que você não precisa mais fazer isso e para o resto da vida ele vai ficar bonzinho, né? Não, é todo dia a gente faz isso. Então, clima positivo. Me lembrei de mais um exemplo. Você conhece a Luísa do Magazine Luiza? Sim, Trajano. sim, a história dela é Ela é fantástica. uma líder positiva maravilhosa, né? Sim, E sim, ela é incrível. Eu tive a oportunidade de estar numa reunião com ela, né? Realmente, ela acredita nas pessoas, ela dá autonomia para as pessoas. Todas as lojas, eu não sei quantos mil funcionários, colaboradores são, né, na Magazine Luiza. Toda segunda-feira eles param tudo e eles fazem um ritual de agradecimento, de gratidão, junto com ela, todo mundo para, de gratidão, sim. e quem quiser faz uma oração. Então, olha que incrível, né? Um ritual desse, que conecta todo mundo, tá bom? Então, essa é a ideia de você criar esse clima positivo. E uma outra questão também, que é muito forte, é a comunicação positiva. Então, vamos lá. Que exemplos que a gente tem de comunicação positiva? A gente já falou aqui. Uma comunicação apreciativa, que reconhece aquilo que as pessoas têm de bom, né? E a comunicação apreciativa é incrível, porque a gente não pratica, a gente adora quando alguém te conta um BO. Quando alguém te conta um BO, aí você fica super interessado, né? Verdade. Fala mais, quero saber Nossa, detalhes, quer né? saber Ah, detalhe? A gente tem uma tendência verdade. natural a cultivar realmente, né, aquilo que não é bom. Então, vamos pôr na nossa cabeça que a gente tem que praticar cultivar aquilo que é bom. Senão a gente vai para o Pois negativo vamos naturalmente. fazer uma coisa, uma parênteses aqui, Cláudia, porque fala assim, tem aquela história, pessoas inteligentes não falam de pessoas, elas falam de projetos. Sim. Então, para a gente parar para pensar, gente, é importante, né? Obrigada, Angelita, obrigada, Tânia, todas as pessoas que deixaram o recadinho, estão adorando as lives. Ai, que bom. Porque aí, por exemplo, se eu estou dentro de casa, só pensando o que o outro está fazendo, não estou pensando na minha vida, vai ser ainda mais entediante. Sim. Então, assim, parar para pensar o que eu posso fazer agora, de realmente, assim, de projeto, para que a gente, e olhar, quando você fala do elogio, ser mais apreciativo, tem que ser sincero, né, Cláudia? Tem que Sim, ser sim. para fazer um elogio. Todo mundo ama ser elogiado. Mas tem gente que nem sabe receber elogio, né, Cláudia? Eu queria que você Verdade. falasse. Sim, é muito interessante, assim, essa coisa da comunicação apreciativa é uma técnica, né? Então, quando alguém te Uhum. conta algo de bom, por exemplo, olha o desenho que eu fiz. Seu filho chega e conta, olha o desenho que eu fiz. Você fala, ah, muito bom. Mas aqui você podia ter colocado um pouquinho mais de amarelo, não é assim? A gente tem essa tendência de sempre olhar o que falta. Então, a comunicação Sim, apreciativa, você se dedica a apreciar aquilo que o outro está te trazendo, a reconhecer ele. Então,
Nossa, que desenho bonito. Quanto tempo você levou para fazer esse desenho? E por que que você pensou isso aqui? E me conta o que você viu aqui que ficou tão diferente e você estimular. Então alguém te conta que comprou um carro novo, né? Nossa, que marca Sim. que é, né? Ou que concluiu um projeto. Me conta do seu projeto. Como que você conseguiu isso? O que que você E fez? tem gente que fala assim, você tá doido, você tá inventando moda agora, pra quê, né? Esse é Então, não, põe destrutivo, para né, gente? baixo, põe para Não baixo. é essa a E é tão intenção. interessante, Eli, porque eu comecei a fazer isso continuamente e eu percebia o quanto que eu não fazia. E isso que eu sou super positiva, Não, né? você está falando aí, eu estou pensando até um fato que aconteceu comigo. Esse final de semana de casa, o marido ele ser muito atencioso, aí ele fez um negócio, aí na hora ele falou assim, ai, assim não. Eu falei, caraca, né? Eu perdi a oportunidade na hora de reconhecer. E olha só, nós trabalhamos com isso, nós estudamos isso. Isso, É estar atento tá o mesmo, sabe, gente? A tempo gente não todo. está aqui falando de perfeição, e é legal você colocar isso. Nós também estamos em processo. Por que eu Sim, gosto de estudar tudo isso? Seja bem-vindo, Job. Porque nos lembra o tempo inteiro que sim, eu preciso fazer isso também. sim. Será que eu estou fazendo? Será que eu faço isso o suficiente com os meus filhos, com a pessoa que trabalha na minha casa, com a pessoa que está comigo o tempo inteiro? Porque às vezes a gente esquece de Nossa, fazer com quem está do nosso lado meu o filho tempo está inteiro. cozinhando agora nessa época do. Ele tem 19 anos, ele está cozinhando. Mas eu elogio Legal. aquele arroz e feijão. O arroz dele é maravilhoso. Aliás, eu já saí desse posto e deleguei para ele, né? Isso é liderança Que positiva legal. também. Coloque quem faz melhor Claro. que você na atividade, né? Isso. Desapega, né? Na verdade, a liderança positiva fala de você identificar o potencial do outro e você fazer com que aquilo vá na potência máxima, né? Sim, Então, tá cozinhando, tá sendo maravilhoso. Na hora que eu como, eu falo, mas tá gostoso, o sal. E é verdadeiro mesmo, né? E claro que você sim, também tem que falar. Lembra que a gente até falou na última live, né? Ele do 5 para 1. Então, sim. cada aspecto que você vai dizer para o outro que precisa ser melhorado, encontrar 5 que são muito bons. Então, eu posso falar do sal, que pode ter um pouquinho mais de sal numa próxima, mas o ponto tá muito bom, né? Do arroz, né? É A saber dar carne o feedback, tá né? molinho, é Claro. saber dar o feedback 5 para 1 que a gente tanto fala. Inclusive, esse feedback 5 para 1 tem uma empresa, a empresa líder no mundo pet no Brasil, ela aplica a liderança positiva 100%. E ela saiu no Melhores para Trabalhar também, viu, Eli? Muito legal. Sabe uma coisa, Eli, que a gente acaba que não faz numa comunicação positiva, num jornal da empresa, contar o que está funcionando. Quais foram os nossos resultados positivos, né? Sim, a gente sempre conversa isso em casa, por exemplo, agora, tá uma enxurrada, na verdade a mídia usa muito isso. Existem até explicações científicas para isso, né? Nosso cérebro ele se atrai por coisas negativas. É normal nosso, mas para cada notícia ruim, gente, deveria ter pelo menos 2 a 3 boas de ações de pessoas que estão fazendo. Porque o ser Uhum. humano, ele é muito de modelar o que o outro está fazendo. E aí a gente acaba copiando e fica enfiando aquilo na cabeça o tempo inteiro. Então, assim, usar isso na mídia, usar isso em casa, porque às vezes o nosso hábito é falar assim, ai, o arroz está bom, mas isso não está legal. Isso Sabe o mesmo. que que acontece? Nós fazemos isso e não temos consciência. Nós Isso. falamos e criticamos e não temos consciência. Então, assim, o arroz faltou um pouquinho de sal. Nossa, mas a salada ficou maravilhosa. Mas a sua dedicação, assim, cada vez eu admiro mais isso. Então, fecha sempre uma crítica com algo para deixar a pessoa para cima, porque vai motivar. Vai motivar e vai querer mais, porque você é sempre Sim, cacetada, você é sempre cacetada. Se eu isso nunca mesmo. tenho elogios, a pessoa, essa comunicação não vai chegar no resultado que a gente quer. Isso mesmo. Muito E com a show. gente também, né, Eli? Eu acho que conosco também. Adoro. Acho que é muito É importante isso. com você. Aliás,
Uma liderança positiva, ela não é a liderança boazinha, no sentido de, ai, tudo bem, o que você fizer tá bom. Não. A liderança positiva, uma característica dela é de alta performance. É colocar as pessoas em desafios em que as pessoas possam fazer a intersecção entre o desafio e os pontos fortes. Então, eu sou desafiada a fazer algo utilizando aquilo que eu tenho de melhor, que são os meus pontos fortes, que as forças pessoais, que também a gente trabalha muito na liderança positiva. Mapear as forças pessoais da sua equipe, na sua casa. Quem é bom no quê? Que nem meu marido é ótimo para passar aspirador. Ele... Tô brincando, tá, gente? Mas assim, tem coisa que ele faz muito bem. Mas é talento. Cuidar do contrato. Contratos é com ele a leitura. Eu já faço outras coisas muito bem. Então, vamos olhar o que cada um, levando para a empresa, o que cada um faz bem e vamos propor planos de trabalho, ações, projetos que utilizem o que as pessoas têm de melhor, os pontos fortes das pessoas, né? E com a psicologia positiva a gente consegue até mapear os pontos fortes, né, Eli? Eu não sei se vocês já falaram sobre isso essa semana. Mas a gente consegue mapear. Então, o líder positivo, ele conhece as suas pessoas, ele cria um clima positivo, tem uma comunicação apreciativa, um feedback transparente, porque precisa ser verdadeiro. Eli... Não é deixar passar. Não. Isso é muito legal reforçar. É igual pai positivo e mãe positiva. Não, só respondendo a pergunta da pessoa aí, nós começamos às 8 horas. Então, vou pedir para as pessoas responderem, para eu não ficar interrompendo a Cláudia, né, na hora de falar. Mas só voltando um ponto. Nós não é deixar passar, não é fingir que não tem nada de errado acontecendo de forma alguma. Porque aí você vai criar um problema muito maior. Claro, mas é sua responsabilidade, né? Exato, é pensar como que eu vou falar com essa pessoa. E aí, não sei se entra aqui agora, Cláudia, né? Porque as pessoas falam assim, mas como que eu vou identificar os meus talentos? Uma das dicas mais fáceis é a gente parar para pensar assim, o que eu faço com tanta naturalidade que eu não me canso de fazer, né? E que eu nem preciso pensar para fazer. Porque é exatamente por isso que às vezes as pessoas não conseguem reconhecer os talentos delas. Isso? Passar um aspirador na casa, isso é um talento? Nossa, ele passa como ninguém. O cantinho, sabe aquele cantinho que eu sempre deixo? Pois eu me lembro que eu fiz uma vez um trabalho com um jovem que estava no processo de decisão de qual faculdade escolher, e aí ele falava, ele não tinha talento, que ele não conseguia reconhecer nada de bom nele. Aí eu comecei a investigar, falei, vamos olhar assim, como que é o seu dia? O que você faz? E ele tinha uma facilidade. Aí um dia ele falou assim, mas o que você gosta assim, de fazer? O que você faz? Ele falou assim, olha, eu já li a coleção todinha do Harry Potter e dos Senhores dos Anéis em inglês. Olha que máximo. Ele estava no 2º ano do ensino médio e ele tinha uma facilidade para línguas tão grande que ele achava que aquilo era normal. Aí eu perguntei para ele, todo mundo que você conhece da sua sala, da sua idade, já leu pelo menos um livro em inglês? Nossa, e é enorme. É enorme. Ele tinha lido toda a coleção do Harry Potter e Senhor dos Anéis. Além de outras, Dan Brown, que é essa linha que ele seguia. E aí ele começou a identificar, além dessa facilidade de linguagem, de comunicação que ele tinha, e ele falou, não conseguia perceber isso. Eu falei, olha só, é um talento seu. Isso para chegar, né? Para ele perceber as opções que ele tinha diante dessa facilidade dele. Maravilhoso. E ele ficou assim, super feliz de reconhecer esse talento. Então, às vezes, a pessoa frita um ovo como ninguém, sabe? Tem uma capacidade de organização maior, né? Quem tem casa, né? O que o seu filho tem? O que a sua filha tem? De algo de especial, que tem esse talento, que às vezes é tão natural que é imperceptível.
Ah, tem gente que tem essa Sim, capacidade de falar, de se comunicar, de organizar, de cozinhar, sim. de escrever. Então, isso é muito importante. Maravilhoso. E assim, esse trabalho de observação do outro, né? Principalmente você como mãe, pai, né? Você está falando de jovem, como é importante a gente observar os nossos filhos, identificar. E não querer que ele seja outra coisa, né? O elefante que sobe na árvore. Não dá, elefante não sobe a árvore. E nas empresas sempre teve muito essa cultura de querer mudar quem você é, né? Se a gente levar para o mundo Sim. empresarial. Então, qual é o seu gap? O que está faltando em você? A gente sempre olhou para aquilo que está faltando. E a Os liderança treinamentos positiva. eram feitos assim, né? Eu Sim, trabalho há 15 anos nessa área. Então, é. os treinamentos, assim, o que que falta na sua empresa? Essa fala é fantástica. Vou deixar O que você que continuar, tem falta? muito aqui. O que que falta, né? Então, você mapear os pontos fortes da sua empresa, os pontos fortes da sua equipe e como você potencializar mais isso, né? Que eu acho que Sim. esse é o grande desafio. Como eu nunca tinha criado plano de desenvolvimento utilizando pontos fortes. Você já fez um plano de desenvolvimento seu utilizando seus pontos fortes? É Eu, incrível. eu fiz depois do curso, né? Que Então, eu tenho escrito no meu banheiro aqui os meus pontos, se eu estou trabalhando em cima deles, das minhas forças de caráter, porque isso para mim foi libertador. Falar, caramba, eu não libertador, tô libertador. libertador. É. E um De jeito nada bacana de. também, um jeito bacana de você identificar também, além de você buscar um profissional, ajudar a você fazer um teste, fazer uma devolutiva bacana, um jeito bacana de identificar também, né, Eli, pensar que situações que eu tive sucesso e foi um grande Show. desafio, né? Que situações que eu Uhum. passei que foi um grande desafio. Será que o pessoal escreve aí alguma coisa sobre situações de grande desafio e que você teve sucesso? Né? Qual Provavelmente, a atitude ou comportamento que você teve que você conseguiu mudar né, o caminho aí, o resultado que você ia ter? Legal, pergunta. Vamos isso mesmo. responder, gente. E aí você consegue identificar quais são as suas forças pessoais que você utiliza para caminhar, né, frente ao desafio. Porque você sempre vai usar aquilo que você tem mais forte dentro de você, gente. Quando você se deparar com o desafio, você vai usar suas forças. E uma coisa Sim. muito interessante, né? Como você se sente revigorado quando você utiliza o que você tem de melhor. Você pode ficar horas e horas. Outro dia a gente falou disso também, né, Eli? Como a gente Falamos. se sente. E aí, um aspecto também da psicologia positiva, olha, tem aqui, desafio sempre me Sempre diz. impulsiona. Muito Legal. bom. Então, qual é o seu desafio que você pode se colocar para esses dias, Ludiane? Isso Linda, que saudade de mesmo, hein? você. Eu Muito tenho certeza que ela está bacana. fazendo, que é uma pessoa extremamente proativa. Então, a gente pensar, né? Se eu não estou me sentindo desafiado, eu acho que até trouxe isso na vez que nós conversamos. Isso eu aprendi no coach há muito tempo. Quando eu estou fazendo uma atitude, uma ação, um trabalho que está muito acima do que é o meu talento, eu vou entrar no estresse. Quando eu estou fazendo também aqui abaixo, né? Foi isso que o meu diretor na época falou. Ele falou assim, eu falei, pelo amor de Deus, isso é muito pouco, isso não é para mim, eu posso fazer mais. Né? Então, quando é muito abaixo do que você pode oferecer. Então, ser humano nenhum nasceu para ser mais ou menos. Isso Né? mesmo. E eu É assim gosto que eu disso. floresço, né, Cláudia? Isso, florescer todo dia. Sabe aquela história? Um friozinho de barriga, na barriga todo, de vez em quando, não todo dia, talvez, né? Mas quem sabe, é muito bom. Um Adoro! desafiozinho, aquela coisa, vou fazer, que nem eu tô aprendendo a dar treinamento via Zoom, né? E tá sendo um desafio tão Sim, gostoso que eu falo, será que vai dar certo? Porque é uma coisa completamente nova. E claro que dá um frio na barriga. Aí quando dá o frio na barriga, eu falo, estou florescendo. E essa é a ideia, né? A ideia do frio na sim. barriga, gente, coloca alguma coisa na sua vida que te impulsione todo dia um pouquinho. Nós estamos aqui para crescer. E toda essa situação tem muito aprendizado. Toda essa situação que a gente está vivendo tem muito aprendizado. E assim, e muito trabalho para você também criar esse clima positivo, né? Que acho que é como a gente já Sim. vem falando. E uma coisa na psicologia positiva que fala sobre relacionamento, eles entendem, primeiro, que uns reconhecem os outros. Então não é só um reconhecimento que vem de cima, mas um reconhecer o outro.
E eles entendem o conflito como algo muito positivo. Que isso é outra coisa que a gente precisa trabalhar em casa também, né? Não é porque a pessoa tem uma opinião diferente que ela não gosta de você, ela está falando da opinião dela e de algo, né? Então, na psicologia positiva, na liderança positiva, a gente não fala da pessoa, a gente fala do que está acontecendo, né? Então, voltando ali o exemplo, eu estou usando o meu filho, coitado, do arroz, né? Mas voltando ali no exemplo do arroz, né? Eu não vou dizer para ele que ele não é um bom cozinheiro porque ficou sem sal. Não é ele que não é um bom cozinheiro, tá? Mas vamos olhar o processo de preparo, o quanto que ele colocou de sal, o que pode ser diferente. Então, na psicologia positiva, eu não falo do indivíduo, quando eu estou falando, dando um feedback de desenvolvimento. Eu olho para o processo, para o comportamento. E todo mundo sabe que a intenção é sempre de ajudar. A intenção é de ajudar. Eu quero que aquela pessoa saia motivada para fazer melhor ainda, né? Então, os conflitos, eles são bem-vindos porque eles promovem a diversidade, Eli. A gente precisa aprender a lidar com o diferente nessa vida. Isso, e essa questão é tão séria, porque nas nossas famílias, né, Cláudia, pelo menos na minha casa era assim, não briga, fica quieto, não fala, para que você vai entrar em conflito? E até hoje, assim, dentro da minha casa, a gente foi trabalhando, assim, a gente não está brigando, nós estamos colocando opiniões diferentes. Opiniões é lógico diferentes. que tem alguns assuntos que é melhor não tocar mesmo, de repente, situações políticas, porque aí entra num embate que não vai ser legal. Mas discutir ideias, nós não fomos acostumados não com fomos. isso. Os europeus, eles são mais acostumados com isso, né, Cláudio? Assim, eu falo que eles entram numa reunião, eles brigam, eles batem na mesa, eles falam alto, na hora que bate pela porta, fala assim, então vamos tomar uma cerveja, não um é café, pessoal. Não agora, é pessoal. Nós brasileiros é o contrário, a gente já leva O tudo sangue. comigo. É comigo, é porque, exato, dar feedback hoje, um dos maiores desafios dentro das empresas é a cultura do feedback. As pessoas não aceitam feedback, é dolorido, sabe? A gente aprendeu isso lá em casa. Eu tenho essa liberdade, é muito legal, né? Eu tenho filhos maduros que têm uma consciência crítica e sim, eles falam para mim, mãe, isso não está legal. Né? Tem hora que você exagerou nisso. Aí tem hora que ele fala assim, ai, que meleca, mas tudo bem, faz parte. É importante isso. Até com a minha equipe, eu já tive pessoas trabalhando que eu falava assim, nossa, não quero, né? Essa pessoa fica me perturbando. Até no momento que eu entendi, eu preciso de gente que fale, sim, que dê feedback, que pense diferente de mim, para agregar. Então, essa questão de se permitir a discussão, né? É muito, muito, muito importante. Muito importante. E ouvir o ponto de vista do outro, né, Eli? Eu acho que quando a gente fala de relacionamento, eu ouvir. E quem sabe a gente está falando de emoções positivas, ter empatia, ter compaixão, mesmo que você não concorde. Esse é um grande desafio. Porque quando a gente concorda, é facinho ter empatia e compaixão. Mas, principalmente em casa, quando a gente não concorda, e o outro, como você falou, o filho maduro que toma uma decisão e ele já está com 20 anos e você tem que deixar algumas decisões, ele já é um adulto, você pode não concordar. E como estar junto nesse momento? Como ser empático? Como ter compaixão? Né? Então, é um exercício, o ouvir, uma coisa tão simples, né, Eli? O ouvir num relacionamento. Vamos dar umas dicasinhas para o relacionamento. A gente tem 10 minutos só de live. Para esse relacionamento positivo, ouvir sem criticar, né? O que mais você falaria? Eu diria, primeiro fica quieto e ouve. Para tudo que você está fazendo. Porque eu não sei na sua casa, Eli, mas com essa história de a gente estar mais conectado com o mundo externo via celular, acaba que está todo mundo muito no celular. Então, vamos conversar sem celular, primeiro de tudo. Vamos olhar no olho? Vamos uma de frente aqui para outra? Na hora do almoço, pelo amor de Deus, gente. Celular não, né? E isso no trabalho também, tá? Cabe para os dois. Mas assim, e outra coisa, percebe o quanto que você tá aqui. Porque eu posso estar aqui, né? Olhando para essa cara, Eli, mas eu não tô te ouvindo. Eu não tô aqui.
Então perceba o Ah, quanto que é. você está de verdade com o outro. O quanto. E nós nunca nos acostumamos a ficar em casa. A gente sempre, né, trabalhou, foi para lá, para cá. Tá em casa é para trabalhar, né? Para cuidar da casa, para finalizar alguma coisa e sai, né? Vai para um evento. Então, Sim, esse estar em casa sem fazer nada diante de alguém, ouvindo essa pessoa, tá? sim, Eu brinco, extremamente quando os importante. meus filhos eram pequenos, a gente brincava de falar que nem o Avatar, eu vejo você. Você já viu isso? Sim, Eu usava muito sim, isso com eles. eu te vejo. Eu te vejo, Eu né? vejo Então, vamos você. fazer ele. Acho que essa é uma dica para quem tem filho pequeno, é Sim. maravilhoso. Por quê? Porque você Inclusive, diz tem esse eu te vejo é uma declaração muito mais forte, dependendo da forma que a gente está fazendo, do que o eu te amo. Porque o eu te muito. amo, às vezes é um automático, mas eu te vejo, eu vejo você com todas as suas qualidades, né, com todos os seus defeitos, assim como eu tenho. Sim. Mas a gente tem 9 minutos, se quiser fechar o significado, aí a gente faz o eu Ah, te sim, vejo. vamos lá. Então, assim, só É, para concluir, parar, ouvir, estar presente e ter empatia, tentar entender o ponto de vista do outro, de verdade, nota aí, viu, gente? tá? Parar, ter empatia do ponto de vista do outro. E mais uma coisa, colocar as coisas de uma forma a colaborar, a construir e não destruir, a incentivar e não desincentivar, ok? Isso é muito importante. Cuidado com as palavras. Pai e mãe têm muita força, né? Dentro de casa com as palavras, assim, para os filhos. Então, pensa no que você vai falar. Você é um líder. Você está sendo exemplo o tempo Sim, todo. O tempo todo. eles Um estão te olhando. verdadeiro. Eles estão te olhando. Então, um verdadeiro líder é um líder que é exemplo naquilo que pratica, gente. Porque se não for, ó. Agora, fiz errado, Eli. O que eu faço? Pede desculpa. Qual o problema eu reconhecer também algo que eu não fiz legal com alguém? Tanto na empresa, como eu tinha um líder que pedia, me desculpa, não, me desculpa. Eu achava o máximo, né? A humildade dele. Então a gente tem humildade, Sim. porque eu sou pai, eu sou mãe, eu sou líder, mas eu tô aprendendo, eu sou um ser humano, né? Acho que isso é Uhum. muito importante, essa humildade. Com o seu colega, com a sua família, com quem for, a gente reconhecer os nossos erros, né? Ter Uhum. essa maturidade. E aí, indo para o significado, né? O significado, principalmente trazendo no mundo das empresas, é o quanto que aquilo que a gente faz promove um mundo melhor. O quanto que aquilo que a gente faz tem significado para cada um que está dentro da minha empresa, né? É, eu assisti uma vez uma palestra de uma empresa que trabalha com produtos veganos no Brasil e distribui para um monte, é uma empresa grande até. E aí eles têm como filosofia o cuidar. A estratégia deles chama cuidar. Eu acho a coisa mais Que linda, né? legal, Que que era o quê? legal. Cuidar do planeta, cuidar das pessoas que estão aqui dentro, cuidar dos nossos clientes, cuidar dos nossos produtos. Então, a estratégia era cuidar. E isso era percebido nos atos das pessoas no dia a dia. As pessoas tinham um cuidado com os outros, aquela coisa de eu cuidar do outro como eu gostaria que cuidassem de mim, né? Estou fazendo Sim. isso? Porque muitas vezes eu espero do outro, mas eu mesmo não faço. Não sei se já A aconteceu isso com gente, você, Eli. esse cuidar, eu preciso falar só uma coisa que me incomoda demais. A nossa cidade, ela tem sim, tem sido muito legal, está muito limpa, sabe, Cláudia? Isso aí, não estou defendendo política agora, mas nós Que temos que bom, Eli. valorizar Maravilhoso. o que está sendo feito de bom. A cidade está limpa e eu moro na avenida assim, principal. 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu escuto as vassouras das pessoas varrendo a cidade. E quando eu chego para trabalhar, eu moro pertinho do meu trabalho, já teve pessoas que foram passear com os cães e jogam, e não cata os cocô, as fezes dos animais. Cuidar do Gente, isso planeta, é da sua cuidar cidade. do planeta, cuidar e respeito por quem acordou de madrugada e está fazendo esse trabalho. E, teoricamente, são pessoas instruídas,
ou que estão saindo com seus cachorros, ou que estão mandando as pessoas, os funcionários fazerem isso. Gente, eu já gravei isso outro dia, vou gravar isso de novo, vou mostrar o que está acontecendo. Então, e o outro, ele se sente respeitado, se sente amado, se sente valorizado quando a gente cuida. Então, que a gente pense nisso, né? Esse cuidado são coisinhas pequenininhas, né, Cláudia? Não, são coisas Se eu vi o pequenas. lixo, eu vou carregar o lixo na minha bolsa para não jogar na cidade, ou dentro de casa, eu vou colocar as coisas no lugar, esse cuidado de dar esse bom dia, de fazer um favor, uma coisa simples para o outro. Isso é extremamente importante. Ai, tô amando a nossa live. Quem tá amando, bota coraçãozinho aí, por favor. Oi, Li, tem uma maravilhosa, coisa que é professora. muito bonito, né, na psicologia positiva, que é isso, a gente não aplica só na nossa empresa, a gente aplica nas famílias. Então, por exemplo, eu já participei de um programa que a última etapa do treinamento, as famílias chegavam e faziam junto com os colaboradores essa etapa do treinamento de psicologia positiva. Porque para você mudar essa cultura, esse jeito de pensar, né, completamente Isso. e viver, você precisa influenciar não só os seus colaboradores, mas as famílias deles também. Então, como você pode levar para casa isso, né, como colaboradora? Então, pensando nós aqui, como a gente cria isso aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa casa, né? Que gentileza que eu posso fazer para o meu vizinho, né? Então, isso muito bacana. E uma coisa que eu adoro em psicologia positiva é a meta Everest, lembra? Em liderança positiva, Nossa, Eli? nossa, Lembra nem me fala da disso? Meta Everest. A Pois nossa meta é. Everest, né? Então, isso é muito lindo, a meta Everest. O quanto você está colocando na sua vida uma meta Everest, que é aquela meta do topo mesmo, né? Algo que você queira, que tem significado para você, que você vai fazer, nem que te amarre na cadeira, você vai soltar, você vai atrás. É aquilo que você tem um Sim. propósito muito grande. Isso a gente chama de meta Everest. Aquilo que É você usa algo os que é seus pontos muito, fortes, muito maior que você, né? muito maior E, que e tem você. gente que fala assim, não, não vou me envolver. Não, a gente precisa se envolver. É isso que dá o significado, é isso que dá o sentido para a vida. Sentido. Isso Se mesmo. eu fosse ouvir a minha história, de onde eu vim, né? Às vezes apoio de pessoas próximas que eu amo, eu não estaria aqui fazendo isso hoje. É. Eu E assim, é, estaria numa sala de aula talvez não tão feliz, numa sala de aula muito convencional, né? é Pode verdade. falar, Cláudia. Eu estou preocupada que Não. faltam 2 minutos. Ai, meu Deus Ah, do então céu! temos que encerrar, Eli. É, Eu acho dois assim, minutos é se muito conecta com o rápido. seu propósito. Coloca metas Everestes que vão além, que são altas e que proporcionam um mundo melhor. E vai, utilizando seus pontos fortes e criando um clima positivo. Então, isso, gente, traz tanta abundância, nos conecta com a gratidão, com a abundância. Nós estamos vivendo um momento de muita escassez. Vamos sair dessa escassez. Vamos nos ajudar uns aos outros e nos conectar com essa roda da abundância, né? Acho que essa é a ideia da psicologia positiva. Vamos olhar todo dia o que a gente fez de bom, acordar e viver esse clima positivo, essa atitude positiva e no final do dia, o que eu fiz de bom hoje? Como eu estou caminhando? Eu estou dando treinamento via Zoom, estou fazendo... O que meu filho está fazendo? Como eu estou ajudando minha família, minha comunidade, meu vizinho? E tudo vai acontecendo, Eli. Isso é liderança positiva. Isso é quando você Show. toma consciência, decide e faz positivamente. Então, era assim que, Verdade. se der para encerrar, né? Eu trouxe uma Eu só frase, não sei se tenho. vai dar tempo, Fala, Li. dá tempo. Mantenha os seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se seu comportamento. Mantenha o seu comportamento positivo, porque o seu comportamento torna-se seus hábitos. Mantenha os seus hábitos positivos, porque seus hábitos transformam-se em valores, seus valores. Mantenha os seus valores positivos, porque seus valores tornam-se o seu destino. Mahatma Gandhi. Ah, demais, Ele é né? maravilhoso. Eu sempre termino, eu gosto de terminar ela também coloco nos treinamentos. Manda escrito. Depois, qualquer coisa, eu mando para as pessoas e boto lá no nosso stories.
Gente, vou fazer um print da página. Quem pode saber? Porque Ótimo! tem Vou printar aqui. Chega para trás um pouquinho, senão fica... Deixa eu ver, não sei se a Dani está aí. Dani, você está aí? Falta 28 segundos, estou falando. Obrigada, gente, pessoa. Muito obrigada a cada pessoa. Obrigada, Eli. Six, Patrícia, Gisele, Priscila, Bia, que você está aí, querida, nossa querida Bia, né? A Sheila, Gisele, Gilda. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E vou mandando para vocês as informações das próximas lives. Cláudia, só muita, muita gratidão e carinho para você. Deus